no curso, tá? E ele pode, inclusive, colocar ali que é termo de compromisso, tá? Porque ele tem a opção ali, CLT, contrato, outras formas, né? E aí ele pode colocar ali termo de compromisso. Mas é muito importante, professora Patrícia, que haja principalmente essa identificação do endereço profissional, tá? Não só do curso, né, mas do endereço profissional, tá, gente? Então, quem não é da casa, põe termo de compromisso. Perfeito. Isso. Quer dizer, já são todos da casa de alguma forma, né, pessoal? Mas quem não tem ainda contrato assinado. Depois eu mando um print certinho para vocês saberem como fazer isso, para não ter nenhuma dúvida. Perfeito. Bom, mesmo aqueles, professora Patrícia, que não são da casa, é muito importante depois fazer um treinamento, né, para conhecer ali a missão da IES, a visão, os valores, como é que funciona o plano de carreira, como é que funciona a política ou o plano de formação continuada, tanto do docente quanto do tutor, tá, professora? Aqueles que não são da casa, né? Ou se quiser também fazer para reforçar os docentes que são, tá? Eu acho que, prof. Beth, a senhora já fez, de certa forma, um aquecimento inicial, né? Já. E a gente pode passar um extrato com as informações principais, pessoal, sobre a missão, plano de carreira, etc., que vocês, para vocês não esquecerem na hora se tiverem que responder. Isso. Também eles podem perguntar para vocês se vocês conhecem o PDI da instituição, se vocês conhecem o PPC do curso do qual vocês fazem parte e os regulamentos daquele curso, tá, gente? Eles vão perguntar, professora Patrícia, na hora da reunião, quem são os integrantes do NDE daquele curso que está sendo avaliado, tá? Em algumas agendas eu já verifiquei que existe para o curso a reunião específica com o NDE, um momento exclusivo com o NDE e o coordenador de curso, porém, entre outros, eu já verifiquei que não há esse momento exclusivo, digamos assim, tá? E esse momento ele pode vir aqui na hora dessa reunião com o corpo docente, tá? Então, ele vai querer saber quem são os integrantes do NDE, de que forma que foram escolhidos, tá? Principalmente, eles vão querer perguntar para o NDE, tá? Qual foi o envolvimento dele na elaboração, na implantação e na avaliação desse projeto pedagógico de agora, tá? Então, isso aí é uma fala que é necessário ser alinhada, que eu acredito que todos ali participaram, o coordenador de curso principalmente fez essa mediação, tá? Então, isso é um alinhamento que eu acredito que até o coordenador de curso depois possa pegar ali cada NDE do seu curso e fazer esse alinhamento, tá? Gisele, bem importante isso, porque na agenda dos avaliadores tem, sim, 1 hora de reunião só com o NDE. Então vamos lá. DRH já está previsto. Opa, então vamos lá. Então já vou marcar aqui para fazer uma observação depois, professora Patrícia, aqui. Bom, é muito importante que vocês entreguem os documentos comprobatórios, tá? Agora no formato digital, né, de diploma, certificados, muito bem digitalizados, eu digo assim, de uma forma que seja visível, tá? Eu não sei se vocês criaram uma metodologia de fazer essa digitalização tudo num documento só ou separado, mas é importante fazer a digitalização da frente e do anverso desse documento, tá? Para mostrar o número do registro, ok? E principalmente os certificados, a FPP fez aquele curso de formação continuada do SAGA, né? Fez, né? Então, é muito importante que essa qualificação esteja dentro daquela pastinha, tá? Inclusive, os professores, os docentes tutores podem informar que fizeram também essa qualificação, ok? Exato. A gente mandou para eles certinho o nome do curso, carga horária, tudo certinho, na semana passada, para eles incluírem no WhatsApp. E também um outro curso que a gente fez em outubro do ano passado, que já era para capacitar tutores, quem fez aquele curso também. Então, a gente passou para vocês, se alguém não viu, está lá no nosso grupo do WhatsApp,
atualizem o Whats colocando essas capacitações, as duas, quem fez no ano passado e essa agora do Grupo A, né, que vocês fizeram com o Gustavo Hoffmann, e também colocando já um endereço da instituição para ficar tudo completinho. Isso, lembrando também do vínculo com o curso, né, Gabriela? A gente Gabi, não pode esquecer disso. Na capacitação que a gente fez, a gente emitiu o certificado? Sim, a gente fez a emissão das declarações, tanto para o curso do Grupo A, quanto do ano passado, e a gente mesmo já colocou na pastinha para eles. Então, eles vão falar, nossa, não recebi, mas é que a gente já colocou na pastinha para vocês. Perfeito. Perfeito. Olha, isso é uma importante ação e evidência da política de formação e qualificação docente de tutores, tá, gente? Isso aí é muito importante, depois o coordenador de curso ter essa fala, né? Inclusive que a política está sendo executada e que uma das ações foram esses dois cursos, né? Um internamente e o outro esse da Saga. Deixa eu só verificar aqui. É importante, muito importante, que os docentes, eles ingressem na plataforma Saga, conheçam essa plataforma. Eu não sei aí se depois a Gabriela vai fazer uma reunião com esses docentes, mostrando essa plataforma, como é que funciona, onde é que está o conteúdo, tá? Mas é muito importante que os docentes tutores tenham essa propriedade de conhecimento. Olha, eu conheço, é assim, eu consigo entrar aqui, eu já abro direto do meu AVA, ele tem esses itens, ele disponibiliza esse tipo de material didático. Lembrando que o material didático disponível pelo Saga é um material didático digital, permitindo a sua impressão, tá, gente? Então, é importante vocês conhecerem, vivenciarem isso dentro da plataforma, né? Eles vão perguntar se vocês têm acesso, né? Eu não sei como é que ficou isso dentro da instituição, se já foi enviado os acessos para os professores, se eles já fazem direto no AVA. O Saga não, né? Na reunião com o Lucas, da Saga, que fez a implantação com a gente, ele recomendou que o acesso ficasse com a equipe do NEAD e com os coordenadores, que vão pegar e vão montar os conteúdos no Saga para exportar para o AVA. Mas, claro, no AVA vai ficar disponível para o docente tutor daquela disciplina. Mas aí a gente já combinou, a gente vai produzir um vídeo explicando tudo como é que isso é feito, para que os tutores possam, né, saber no momento da reunião. Alguns docentes tutores também estão envolvidos nessa atividade, então eles vão saber direitinho dizer como é que funciona o processo. Okay, Gisele, tem gente aguardando para ingressar na sala. Prof, aqui no meu não tenho ninguém aqui, nós estamos em 30 e não apareceu mais nenhuma mensagem. Estranho, não apareceu uma mensagem. Para você apareceu, prof? Apareceu, mas pode ser antiga, então, tudo bem. Tá, a última que tinha eu incluí ali. Ó, agora Carla Bittencourt. Voltou a aparecer para mim, acho que tem alguém, sim. Deixa eu só anotar uma coisa aqui. Isso. Bom, uma outra questão que nós temos ali em relação à nossa questão do conteúdo do Saga, eles vão perguntar de que forma que esse material foi produzido. Então, é muito importante que os docentes e os tutores conheçam, né, que existe uma equipe multidisciplinar que, juntamente com o NDE e o PPC do curso, fez todo o levantamento do material didático a ser elaborado, e que esse material didático elaborado, ele foi elaborado por uma empresa terceirizada e principalmente validado pela equipe multidisciplinar, tá? Então, o material que vocês têm na unidade curricular de vocês disponível no Saga, ela já está aprovada e validada pela equipe multidisciplinar da Faculdade Pequeno Príncipe, tá? Então, como a professora Patrícia falou ali que tem um momento na agenda do curso de Gestão de Recursos Humanos de 1 hora com o NDE, então eu vou abordar aqui alguns itens que são de extrema importância, tá?
vocês precisam conhecer, até os docentes, tutores, quem faz parte do NDE, do curso, tá? O NDE, especificamente, ele precisa saber qual que é a sua atribuição, tá? Então, ele vai fazer o quê? Vai auxiliar ali a elaboração, a atualização e o acompanhamento desse projeto pedagógico do curso, tá? Os componentes do NDE precisam também, principalmente, informar o que eu acredito que vocês já tenham feito, né? Mas vocês vão precisar informar, olha, como é que foi feita essa elaboração, essa criação desse PPC? Eles vão perguntar, olha, foi a IES que fez esse PPC? Foi o coordenador de curso? Tá? Como é que foi feito esse PPC? E esse PPC, ele precisa estar aprovado também no órgão colegiado deliberativo da IES, né? Eu não sei se seria o Colegiado Superior de Administração, ou se vocês têm algum outro no âmbito acadêmico. Ou PPC se é o mesmo. O Conselho Acadêmico. Ele precisa ter essa aprovação, tá, professora? E eu, inclusive, sempre recomendo que essa aprovação esteja na capa do PPC ou na segunda folha ali. Ali onde você anotou a capa, quer dizer, agora, a tua, tá, ata do NDE de aprovação. Então, não é a ata do NDE, é a aprovação do colegiado. Do PPC, professora, do PPC, a informação é o ato de aprovação interno. Provavelmente o conselho ali acadêmico, ele vai expedir uma resolução, um parecer, né, tem que ver o que vai ali, tá? Eu não sei qual que é o ato que vocês expedem, tá? Eles vão pedir também as atas de NDE, para a elaboração desse PPC, tá? Então, a gente sempre recomenda que pelo menos tenha ali duas, né? Duas, tá? Digitalizada também, tá? Já temos, Prof. Ivete e Margarete? Isso está já ok. Temos, a gente só está produzindo aquele relatório de ementas e bibliografias, porque como isso já foi aprovado pelo NDE, a gente está fazendo um relatório à parte como mais uma ata, então serão 3 atas para cada curso, 3 atas exclusivas do NDE. Perfeito. Marga, eu passo para você, para a professora Ivete, então, em qual reunião do conselho que foi aprovado, tá? Ok, isso. Eu até ia perguntar qual seria, se foi feito, né, uma ata, um relatório do NDE ali, em relação à aprovação das bibliografias básicas e complementares e em relação ao número de vagas. Então, já está a caminho. Que ótimo. Bibliografia e número de vagas, eu não sei se está na ata, né, professora Ivete, precisamos colocar, acho que o número de aprovação do número de vagas não está na ata do NDE. Talvez não esteja nem a vaga e nem o regime de trabalho dos docentes. O regime de trabalho, Então, a gente pode acrescentar nas atas. Isso, professora, deve acrescentar, tá? Deve acrescentar sim, tá? E aí, deixa eu compartilhar aqui de novo. Tem algumas, acho que nem precisa, ele vai fazer uma conversa com esses docentes, né, e com os tutores, tá? Então, ele vai perguntar para vocês quem são os componentes do colegiado de curso, caso já exista, né, mas o colegiado de curso geralmente pode ser criado após autorização, né, mas o NDE tem que ser criado agora, tá? Quais são qual é a frequência dessas reuniões do NDE, se existe um regulamento do NDE, né? Eles vão perguntar para vocês também qual é o papel da CPA na sua IES em relação aos docentes tutores, como que é feita a indicação para a participação dos docentes e dos tutores nos órgãos deliberativos da IES, por exemplo, do Conselho Superior de Administração, no Conselho Acadêmico, na CPA, tá? Então, como é que é feita essa representação é muito importante. Inclusive, eu recomendo, se houver algum dos docentes tutores que participe desses conselhos, falam, não, olha, é feito dessa forma, de lista tríplice, né, feito por indicação, assim, inclusive na eu verdade, participo... nosso é por eleição entre os pares, eu também vou escrever isso para vocês. Isso. Então, é muito importante, né, que vocês já demonstrem, né, isso, né, por exemplo, eu sou docente tutor e eu participo do Conselho Superior de Administração,
tá? Eu sou docente tutor e participo do conselho acadêmico, tá? Então, é muito, muito importante, tá? Eles vão perguntar para você... Gisele, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você chama exatamente de docente tutor? Porque, assim, para o MEC existe docente tutor. Na legislação trabalhista, não existe. Não. Então, você pode... Não sei se os professores têm essa dúvida, como é que a gente vai falar sobre isso. Até a Gabriela tinha falado ali do plano de gestão, que tem as atribuições, né? Então, vai diferenciar, professora Patrícia, pelas atribuições, tá? Então, vai estar de acordo com o regulamento de vocês. Por exemplo, o docente é aquele que vai ministrar a sua aula no presencial, aí eu tenho aqui o tutor online, que é para os cursos de EAD, aí eu tenho o tutor presencial, que vai estar no polo, né? Então, isso vai depender muito da atribuição de vocês, né? Existem algumas IES que os próprios docentes também exercem a função de tutor, tá? Geralmente elas optam dessa forma para os processos de autorização e credenciamento de curso por ser mais fácil, tá? Uhum. Mas, porém, aí fica muito a critério da IES, né? Então, é importante que depois, professora Patrícia, vendo aquele regulamento que a Gabriela informou, ver ali quais são as atribuições que vocês definiram, né? Tá. Porque no EMEC, por exemplo, eu tenho ali o docente / tutor, mas eu também tenho o papel do docente, só docente, perfil docente, e também tenho o perfil só de tutor, que é o que vocês informaram, tá? Então, isso aí, professor, depois a senhora tem que dar uma verificada. Ok. Essas atribuições para até compartilhar com os colegas depois, professor. Perfeito, obrigada. Bom, a princípio, todos devem conhecer o seu termo de compromisso também, né, professora Patrícia? Né? Ali deve estar descrito se o seu termo de compromisso é docente ou se o seu termo de compromisso ele é de tutor. Olá, Gustavo, agora que tu apareceste para mim aqui, tudo bem? Tudo bem, Gisele. Aproveitando que eu já interrompi, foi sem querer, só levei. Você que me chamou aqui, eu não consigo. A professora Patrícia e a professora Ivete sabem disso. Primeiro, deixa eu dar boa tarde a todos. Eu vou, daqui a pouco, a Gisele terminando, eu vou ter um tempinho com vocês para pensar sobre o projeto acadêmico, mas já que a professora Patrícia levantou essa questão, é importante que para todos aqui fique claro. E aí eu vou falar um pouco de MEC, de questões trabalhistas e, sobretudo, do nosso projeto. Tá? Para o MEC trata a figura do docente, e, na verdade, são 3 figuras diferentes, para vocês entenderem como funciona o processo. A gente tem o docente, que é o professor da disciplina, que é o responsável pelo conteúdo programático, pela seleção ou produção do material, quando o material é produzido. Não é o nosso caso, a gente tem um convênio com o Saga, então o docente é o responsável pela disciplina. Existe aquela figura, aquele ator que modera os fóruns de discussão, interage com o aluno no ambiente virtual de aprendizagem, seja moderando fóruns ou propondo alguma coisa, ou conversando com os alunos online, seja isso síncrono ou assíncrono. Esse é o tutor online, né, que é a pessoa que interage com os alunos no ambiente virtual de aprendizagem. E a gente tem uma terceira figura, que é o tutor presencial. É aquele que, nos casos de atividades presenciais previstas no projeto pedagógico, que é o nosso caso, existe alguém toda semana, seja um dia por semana, 2 dias, a cada 15 dias, no nosso caso é um dia, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, o tutor presencial. A legislação permite, estou falando de MEC especificamente, né? Se a Faculdade Pequeno Príncipe resolvesse pedir 200 polos de EAD por todo o Brasil, imagina que vocês tenham um polo não só em Curitiba, mas que tenham em Porto Alegre, em São Paulo, em Manaus. É impossível que o tutor presencial seja o mesmo online ou que seja o professor. Afinal de contas, eu tenho uma abrangência geográfica que inviabiliza a presença física dessa pessoa. Então, é natural que grandes grupos de educação à distância, ou grandes instituições que têm grandes projetos de educação à distância, grandes do ponto de vista de abrangência geográfica, não consigam conciliar essas figuras de tutor presencial e online. Esses grandes grupos, essas instituições, imagina que você tem uma disciplina
de metodologia científica, por exemplo, com 8 mil alunos matriculados. É impossível que o professor faça moderação ali no ambiente virtual de aprendizagem. Então, esse professor, ele acaba sendo uma espécie de coordenador da disciplina. Ele é um professor, mas tem debaixo dele ali 50 tutores que vão moderando os fóruns, que vão fazendo as atividades junto com os alunos. Então, para projetos de educação à distância que tem uma abrangência muito grande, uma quantidade muito grande de alunos, e eu não vou aqui nem entrar no método de se tem qualidade, se não tem, se é melhor, mas existem modelos e modelos. Esse modelo que eu acabei de citar, os 3 papéis têm 3 CPFs diferentes, são 3 pessoas diferentes que executam essas 3 atividades, o tutor presencial, o tutor online e o professor. No nosso projeto, eu estou chamando de nosso porque a gente construiu isso a 4 mãos, e assim, o que eu defendo muito é que o próprio professor faça a tutoria online. Por quê? É muito estranho você ter um professor, que é o seu professor, mas na hora de interagir com os alunos no ambiente virtual de aprendizagem, entra uma outra pessoa, e aí no momento presencial entra uma terceira. E olha, gente, o que acontece quando, nesses casos, em algumas situações, é que o tutor, eu já vi brigas, tutor presencial com online, isso aí, na minha experiência, tutor presencial fala, mas o tutor online disse isso, ele está errado, e o tutor online, e o aluno também joga com essas 3 figuras. Então, você qualifica muito mais o processo quando você tem o próprio docente fazendo a tutoria online, inclusive quando é possível, que é o nosso caso, as aulas presenciais vão acontecer só na sede, só na FPP, que seja a mesma pessoa fazendo tudo, né? Então, isso qualifica, normalmente, esses projetos de EAD, vamos dizer, nacionais, muito grandes, o tutor, muitas vezes, não é graduado na área, não tem uma pós-graduação, inclusive para o docente exigido pelo MEC que tenha pós-graduação, lato sensu pelo menos, para tutoria não, pode ser alguém só graduado, né, fazendo essa tutoria. Então, você qualifica muito o processo, fazendo com que o próprio professor faça a tutoria online, a tutoria presencial. Isso é do ponto de vista regulatório, tá? Então, e aí, a professora Patrícia, respondendo, o MEC permite que a gente tenha essa denominação, a gente pode chamar só de docente, só de tutor, ou de professor / tutor, ou de docente / tutor. As comissões já entendem isso, sabem que é a mesma pessoa, exatamente essa é a nomenclatura que a gente está usando. Do ponto de vista aí, entrando um pouco da questão trabalhista, e não só trabalhista, mas financeiro, operacional, muitas instituições, também sem entrar em mérito de qualidade, mas na minha fala vocês veem que eu não concordo muito com isso, contratam tutores que são remunerados com contratos administrativos, que nem sempre são como contratos de... Porque a gente tem os sindicatos dos professores e os sindicatos auxiliares de administração escolar. Eu não sei no Paraná exatamente se é Simpro e SAI, ou o Simpro é dos professores e o de administrativo é algo como SAI, eu esqueci exatamente qual é o nome, mas esses tutores nem são contratados como professor, nem entram no plano de carreira docente, entram no plano de carreira técnico-administrativo. E por que eles fazem isso? De uma forma muito aberta aqui, para redução de custo, porque conseguem remunerar muito menos. Então, isso de alguma forma desqualifica o processo. Você tem uma tutoria que não consegue, muitas vezes, responder uma questão para os alunos e tem que sempre ficar consultando. É um modelo de educação à distância. Eu, particularmente, não gosto. Eu falei que eu não ia julgar melhor ou pior, mas eu, particularmente, não gosto muito. Eu prefiro que o próprio professor seja remunerado como tal, entre no plano de carreira como docente e que ele próprio faça a tutoria online e a tutoria presencial. Afinal de contas, o nosso projeto pedagógico prevê, em momentos presenciais, metodologias ativas de aprendizagem. Não é qualquer tutor que vai conseguir. Qualquer tutor que eu digo é um tutor que não tenha nem graduação na área, que não tenha conhecimento específico em relação àquele componente curricular, dificilmente ele vai conseguir aplicar em alto nível alguma metodologia ativa de aprendizagem. Então, existem modelos que prevêem essas figuras diferentes, inclusive que visam uma remuneração diferente, mas não é o nosso caso, né? No nosso projeto, no nosso caso,
o próprio professor vai fazer vai conduzir todo o processo, isso qualifica, melhora a qualificação dos tutores, mas no instrumento de avaliação, e aí até para ficar claro para todo mundo, por mais que seja professor-tutor, existem indicadores específicos do docente, existem indicadores específicos dos tutores. Nesse caso, e até no preenchimento das informações ali nos formulários do MEC, que o pessoal que está por trás desse projeto aí teve que ficar dias e dias ali alimentando as informações, teve que repetir os nomes, né? Então, os nomes, 10 professores para determinado curso, você copia e cola os 10 professores como tutores também, repete as informações, repete a formação, e esses professores vão ser avaliados em mais de um campo, não só como docentes, mas também como tutores, tá? Muito bom. Gustavo, deixa eu fazer uma última pergunta a esse respeito. Nesse caso, no plano de carreira, se eu chamar de docente já está contemplado ou eu devo chamar docente tutor? Eu acho que, do ponto de vista regulatório, eu acho que a Gisele consegue dar uma resposta mais pronta para essa questão do MEC. Você vai ter que apresentar o plano de carreira, né? É importante. Sim, plano de carreira. E a gente fez 2 modelos, a gente ainda está um pouquinho em dúvida. Ô, Gustavo, conforme a gente foi fazendo a visita, né? A IES já informou para nós, ali a Gabriela informou para nós que os docentes é um papel separado, né? Um personagem separado, e os tutores outro personagem separado, tá? Então, o plano de carreira docente, no caso, ele pode ser um plano de carreira docente / tutor, se ele agregar os dois, professor. Sim. Tá. Senão aí no caso... agregando os dois. Okay. Perfeito. E nesse caso é importante que esteja claro no plano de carreira docente, esse que era o ponto que eu ia comentar, que a tutoria será exercida por um professor da instituição, com o mesmo plano, com a mesmo salário, não sei exatamente os termos que estão previstos ali, né? Mas eu considero importante que isso fique claro. Ou que vocês criarem uma categoria diferente de docente, tutor ou de tutor que esteja bem explícito ali. Mas se não criaram, é importante dizer que a tutoria será executada pelos próprios docentes que seguem o mesmo plano e por aí vai. Ou que podem ser executadas pelo próprio docente, né? Pelo que eu observei, como são personagens diferentes, não impede a IES de fazer do docente exercer essa função, professor, tá? Ok. Obrigada, Gustavo, a parte regulatória nossa aqui a gente já encerrou. Você não tem ideia da infraestrutura magnífica que a FPP tem. Que pena que você não pôde acompanhar. Não, mas eu tenho ideia, sim, que eu já estive presencialmente, mas eu sei com quem a gente está lidando, né? Eu não digo assim, da parte visual, mas claro, o que me encanta não é a parte visual, mas é a parte regulatória de estar assim, simplesmente muito bem desenhado. A questão de acessibilidade, rota de fuga, nossa, tudo, não tenho o que falar. Gustavo, então eu passo a palavra para ti, para você já tocar essa parte do desenho metodológico, do IED. Tá bom. Pode ser? Nós temos até 17 horas, é isso, né? Que as pessoas têm a agenda reservada. Eu vou tentar em 10 minutinhos fechar aqui, tá, gente? E só que conste em ata, tá, professora Ivete? Tá, quando essa pandemia, essa maluquice aí terminar, a professora Ivete falou que vai me convidar para estar presencialmente na FPP fazendo uma oficina aí presencial com o corpo docente. Então, você vê que eu me autoconvido, né, professora Ivete? Já está convidado. Confirmado o convite. Nós já conversamos sobre isso no passado, vai ser um prazer muito grande. Mas, pessoal, para nós também, Gustavo. Muito bom revê-los, embora virtualmente, que é o que temos para hoje, né, o que a segurança permite. A ideia aqui eu não vou retomar
A gente conversou muito sobre metodologias ativas, sobre momentos presenciais, o que vai acontecer presencial, online, o que é sala de aula invertida. Aqui eu queria mostrar 4 slides só, é muito rápido, para visualmente vocês compreenderem o que está escrito ali em várias páginas do projeto pedagógico. Eu queria que cada professor tivesse uma clareza do que é o modelo de AD que a professora Gabriela, que a professora Ivete, Patrícia, os NDEs, o Núcleo de Tecnologia Educacional, de Educação, vocês construíram, né, a 4 mãos, várias mãos nesse caso, de uma educação à distância diferente do que está posto por aí. Né? Essa educação à distância, o aluno vai uma vez por semana até um polo para assistir teleaula, isso não faz muito sentido nos dias atuais. Se o aluno vai presencialmente até um local, que seja uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, que ele vá para fazer algo que de fato só possa fazer presencialmente, ou que talvez até possa ser feito de outras formas, de forma remota, mas que ele tem uma grande vantagem em estar presencial. Então, o projeto pedagógico da FPP, de forma macro, foi concebido com alguns pilares, os quais eu já compartilhei com vocês, que são sala de aula invertida, ensino híbrido, etc. E eu queria só mostrar esses slides, porque eu sou muito visual, né? Então, a gente olhando, eu tenho certeza que alguns de vocês sejam também. Então, claro que vão ler os textos, vão ler os PPCs, mas aqui em 4 slides eu queria resumir o que é o projeto pedagógico da FPP. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, compartilhar toda a minha tela, que aí fica mais fácil. Bom, deixa eu... eu falei que eu não ia repetir a formação, mas esses aqui são 2 pilares, por isso a parte de cima da tela, são 2 pilares muito importantes que vão estar, que estão intimamente relacionados ao projeto pedagógico. É muito provável que no futuro próximo a gente não tenha só ensino presencial e nem exclusivamente ensino à distância. Essas 2 modalidades vão se misturar, vão se combinar no modelo de ensino que a gente chama de ensino híbrido ou blended learning, o qual vai ter inevitavelmente mais tecnologia aportada ao ensino presencial. Então, os cursos presenciais, sem dúvida nenhuma, no futuro próximo vão ter mais tecnologia. A pandemia deixa clara essa necessidade. Por outro lado, a gente vai ter mais presencialidade na educação à distância. E aí a crítica que eu faço a esse modelo tradicional de AD se vira com conteúdo, o aluno vem aqui só fazer prova, isso não funciona, evasão muito alta no Brasil, chegando a 88%, níveis de satisfação, de aprendizagem muito ruins. A gente tem que mudar esse modelo hoje de educação à distância que hoje impera no nosso país. Tem várias formas de a gente fazer algo híbrido que melhor funciona, que faz mais sentido, é o que a gente já viu bastante também, que é o que a gente chama de sala de aula invertida, ou flipped classroom. Ou seja, eu coloco todos os alunos na mesma sala de aula, com o professor presente para expor conteúdo, parece não fazer muito sentido. Por quê? Lembram que 15 dias depois de uma aula expositiva, os alunos se lembram de 20%, 25% do que viu, ouviu o professor falar. Segundo motivo, cada um tem um ritmo individual de aprendizagem, eu já falei muito sobre isso, né? Então, faz muito sentido que, ao invés do professor ir para a sala de aula para ficar expondo conteúdo, que a gente pegue esse conteúdo, estruture e coloque no ambiente virtual de aprendizagem e permita que cada aluno, quantas vezes quiser ou precisar, onde ele quiser ou estiver, ele tem acesso a esse conteúdo. Isso permite que nos momentos presenciais, dentro de sala de aula, o tempo entre professor e aluno e entre os alunos seja utilizado para menos exposição e mais aplicação desse conteúdo através de metodologias ativas de aprendizagem. É exatamente isso que a gente está prevendo nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, tanto nos tecnólogos quanto nos bacharelados que estão sendo pleiteados pela FPP. Dentro de um semestre, né, primeiro falar um pouco de currículo, o que muda em relação ao presencial. Nos cursos presenciais, a gente tem, normalmente, né, com raras exceções, dentro das 20 semanas letivas, ou seja, o semestre começa ali em fevereiro, até final de junho, a gente tem cursos fazendo 5, 6, 7 disciplinas ao mesmo tempo. Isso funciona bem no presencial, a gente preparado para isso, mas não funciona. O aluno não consegue se dedicar a uma quantidade muito grande de disciplinas ao mesmo tempo. Então,
Por quê? Porque ele tem que ter senso de organização, ele tem que ter, fazer um calendário, um cronograma de estudos, ele tem que ter disciplina para entrar semanalmente, visualizar cada um dos conteúdos, as tarefas que ele tem que fazer, sejam elas síncronas, assíncronas ou presenciais. E as presenciais mais fácil por questão cultural, mas as atividades assíncronas ele tem que ter muita disciplina. Quando ele se dedica a 5, 6 disciplinas ao mesmo tempo, ele se perde ali. Então, projetos de educação à distância funcionam muito bem quando o aluno se dedica e foca em uma quantidade menor de disciplinas, nem que seja em menos tempo. E o nosso projeto prevê exatamente isso. Então, a gente dividiu o semestre letivo, que tem 20 semanas, uma semana letiva tem 20, um semestre letivo tem 20 semanas, né? Ao invés do aluno cursar, nesse exemplo que está em tela aqui, 5 componentes curriculares, 5 disciplinas ao mesmo tempo, ele vai cursar, primeiro, 2 ou 3, isso depende do projeto, depende da quantidade de disciplinas que a gente tem no módulo ou no semestre, e depois, nas outras 10 semanas, 2 ou 3 disciplinas. Então, ele se concentra ali na metade das disciplinas, né, fazendo a metade dessas disciplinas na metade do tempo. Para isso, ele tem que dedicar semanalmente o dobro a cada uma das disciplinas do que ele dedicaria se ele tivesse no modelo mais extensivo, no modelo semestral. Então, imagine que as aulas comecem ali início de fevereiro. Meados de abril, os alunos já terminaram disciplinas, nesse caso aqui que está na tela, 1, 2, 3, já sabem se estão aprovados, reprovados, se vão ter que repetir, e já começam na semana seguinte, ali em abril mesmo, as disciplinas 4 e 5, e daí vão até início de julho, ali cursando as disciplinas. Então, o regime continua sendo um regime em que a gente tem um semestre com um número X de disciplinas, no entanto, a organização da oferta dessas disciplinas se dá em blocos para que o aluno consiga se organizar melhor. A gente chama esses blocos de módulos, né? Módulo 1 daquele semestre, módulo 2 daquele semestre. Além das disciplinas que os alunos estão cursando num determinado semestre letivo, a gente tem também um projeto integrador, que é, inclusive, uma forma, não sei se vocês chegaram a conversar sobre isso, e até peço desculpas, eu estava em outra reunião, acabei vindo para cá, porque eu falei que eu queria muito ter essa conversa com o corpo docente para explicar o projeto pedagógico, mas a gente tem, até o ano que vem, a obrigação, todas as instituições de ensino superior do país, é uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que saiu lá em 2018, resolução número 7, que determina que todas as instituições de ensino superior têm que ter pelo menos 10% da sua carga horária, isso vale para a educação à distância, isso vale para o ensino presencial, quer dizer, para todo mundo, para todos os cursos, pelo menos 10% da carga horária. Gustavo, pois não. Para nós, chama-se Proposta Interdisciplinar de Extensão, também presente em todos os semestres. Legal. Gabriela, por favor, você traduza para mim esses conceitos aí, obrigado mas se você puder ir traduzindo aí para a realidade, né, acho que fica mais fácil o pessoal se familiarizar, compreender o que é, mas é exatamente isso. O nome é Projeto... Proposta Interdisciplinar de Extensão. Perfeito. Permear nelas os 10% da curricularização já está previsto, né? Todos os cursos com esta distribuição. Perfeito. Então, assim, no mínimo 10%, né? Até para vocês entenderem mais a legislação. E eu defendo muito isso, porque eu acho que hoje a gente tem um abismo muito grande entre a academia. Não vou entrar nesse ponto agora, mas eu acho que isso é muito legal. A gente colocar essa curricularização da extensão deveria acontecer não por uma questão legal da resolução número 7 de 2018, mas sim por uma questão estratégica, para aproximar um pouco mais a academia do mundo real, a academia do setor produtivo. Isso é muito importante. O fato é que nos cursos à distância a gente também tem essa curricularização da extensão, ou seja, está atendendo, e esse é um grande diferencial. A gente vai ver que nosso projeto tem 2 diferenciais. Um deles são esses projetos, e o outro é o próprio peer instruction, as metodologias ativas que são aplicadas em momentos presenciais. Então, aprofundando em cada uma dessas disciplinas, né, a gente tem para toda e qualquer disciplina 4 pilares importantes. Um deles é o conteúdo, que conteúdo vai ser disponibilizado para os alunos, semestre após semestre, disciplina por disciplina. Aqui a gente vai usar o conteúdo Saga, que, como a Gisele colocou, é fundamental que
100% do corpo docente conheça esse conteúdo. Então, até 5, 6 anos atrás, não era permitida a contratação de conteúdo por uma instituição, ela tinha que produzir internamente, ou então pode até contratar parceiros que produzam essas disciplinas, mas a partir do projeto pedagógico da instituição. Hoje não, hoje é permitido que você tenha empresas como Saga, por exemplo, que é a maior solução que a gente tem no Brasil, de fornecedor, né, de fornecimento desse conteúdo, é o que a Faculdade Pequeno Príncipe fez. Então, em relação a conteúdo, são unidades de aprendizagem de Saga. A gente tem interações online assíncronas, que acontecem ali ao longo do semestre, né, ou seja, a gente vai ter fóruns de dúvidas e fóruns avaliativos. A gente tem interação online síncrona. Isso aqui, na verdade, é opcional, né, isso provavelmente não vai estar no projeto pedagógico, mas é algo que no ensino remoto está acontecendo muito. Então, opcional que eu digo porque em momentos de isolamento social ou de restrição de presencialidade, nada impede das metodologias ativas que são aplicadas presencialmente virem para o ensino síncrono, né? O peer instruction que a gente fez online, hoje dá para fazer aquilo, né? Dá para fazer metodologias ativas dentro do ambiente online. A gente tem ferramentas para isso, o próprio Google Meet faz. Nós temos previsto, sim, uma interação síncrona via Google Meet semanal. Inclusive, por exemplo, lá no curso de nutrição, o professor pode estar no próprio laboratório de nutrição e dietética fazendo uma prática para os alunos acompanharem remotamente. Então, está previsto, sim, esse momento síncrono online, né? Então não é opção, porque assim, na verdade vocês incrementaram o que é muito bom isso no projeto. Então, semanalmente tem um momento síncrono, é isso, professora Gabriela? Para que professores e alunos estejam eles no laboratório, uma atividade mais prática ou mais teórica, que eles tenham um momento online com os alunos, é isso? Sim, porque senão, você falando um pouco sobre os modelos mais tradicionais de tutoria, senão acaba que o aluno se relaciona apenas com o tutor quando ele tem dúvida, e muitos alunos acabam não procurando a tutoria. Sim. Proporcionando essas interações síncronas via Meet, o aluno ele tem esse sentido de grupo, Perfeito. ele tem colegas para ele interagir, para fazer alguma dinâmica, algum exercício prático. É algo que a gente já faz na e-learning, né, nessas disciplinas que a gente tem dentro dos 40%, no presencial, que tem dado muito certo, então a gente quer replicar para a EAD. Perfeito, perfeito. E que para mim faz muito sentido, né? Os modelos que a gente tem visto que funcionam bem, e aí no ensino 100% online, são aqueles que prevêem atividades síncronas para aplicar para algo mais engajador. Não necessariamente peer instruction, metodologia ativa, pode ser projeto, pode ser alguma outra atividade, pode ser prática laboratorial. A gente já tem laboratórios virtuais, inclusive o grupo A tem uma experiência muito legal com isso, ou seja, então isso aqui não é opcional, isso aqui é semanalmente, como e aí, pessoal, essas derivações, né, porque o projeto que a gente desenhou como a base ali, que mínima que tem funcionado bem e que é o modelo de futuro de educação à distância. Como vocês têm uma experiência e tem pessoas aí que estão muito acima da média do que as instituições do Brasil têm feito, vou desligar aqui, já está terminando. Valeria a pena, nem seria o termo, não. É fundamental, imprescindível que cada professor leia, conheça a fundo o projeto pedagógico e saiba o que vai acontecer com base nesses pilares que a gente está colocando aqui. E uma interação presencial, que vai acontecer semanalmente, né, seja através do peer instruction, que é da metodologia ativa, seja através de provas presenciais que vão acontecer. E aí, Gabriela, me corrija, a princípio a gente tinha previsto provas para a semana 5 e para a semana 10 de aula. Não sei se mantiveram 2 provas ou se é uma só, mas no próximo slide vocês acabam tendo uma visão geral do que vai acontecer, seja online, seja presencial, síncrono, assíncrono, dentro desse projeto que está estabelecido para a FPP. Gustavo, só para esclarecer para o pessoal, a peer instruction é a instrução entre pares, né? Então, é exatamente essa situação de colocar o estudante como sujeito ativo da aprendizagem.
né? Só um termo, aquilo que a gente conhece como metodologia ativa e como, né? Sim. Eu acho que o aluno como centro, né, do processo. Sim, obrigado, professora Patrícia. Exatamente, o propósito do peer instruction ou da instrução por pares. Eu não gosto muito, eu não gosto desses termos em inglês, mas especificamente a tradução do peer instruction eu acho esquisita, né? Instrução por pares, é um negócio que aí a gente acaba falando peer instruction mesmo. Mas eu acho que as pessoas já estão, inclusive, familiarizadas, porque a gente fez uma formação sobre o peer instruction, né? Eu acho que todos aqui participaram, então eu acredito que tem aquele negócio, né, professora Patrícia, 15 dias depois de uma aula expositiva, você esquece 80%. Espero que as pessoas não tenham esquecido ainda que a gente... Eu também. Mas como teve um mão na massa ali, eu acredito que saibam bem do que a gente está falando, inclusive como a Gisele estava colocando agora há pouco, foram até certificados, né, em relação a isso. Então, o que vai acontecer ao longo do semestre é exatamente isso aqui, né, esse é o último slide que eu tenho, nosso tempo já está estourando aqui. Embaixo, o que vai acontecer online, né? Semana a semana, então tem semana 1, semana 2, semana 3 e por aí vai até semana 10. Eu tenho avaliações presenciais, tudo que está em vermelho aqui são avaliações, tá? Então, nas semanas 5 e 10 eu tenho provas presenciais, eu tenho fóruns avaliativos que vão acontecer no ambiente virtual de aprendizagem, eu tenho mais atividades síncronas aqui, que seria o Peer Instruction, todas as semanas, como a professora Gabriela comentou, atividades síncronas aqui, de alto nível de engajamento, não uma teleaula, uma videoaula, vão acontecer no ambiente virtual de aprendizagem. Eu tenho semanalmente metodologias ativas, pode ser peer instruction, pode ser alguma outra metodologia, mas colocando o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem. O que não faz o menor sentido é trazer alunos semanalmente para esses momentos experienciais para fazer aula expositiva. Faz o menor sentido. Por quê? Porque o conteúdo dessa disciplina, note que na semana 1, esse aluno vai ter que acessar, para cada disciplina, 2 unidades de aprendizagem de Saga. Então, acesso a conteúdo, gente, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana no ambiente virtual de aprendizagem. Esse aluno vai acessar esse conteúdo e vem aqui na semana seguinte para aplicar esse conteúdo através de uma metodologia ativa. Então, essa é a ponta aqui, a forma de operacionalizar uma sala de aula invertida. Ele assiste a aula em casa e vem para colocar a mão na massa com o professor. Então, todas as semanas o aluno vai na instituição presencialmente para ser submetido a uma metodologia ativa de aprendizagem. O que vocês fazem é que a mais, né, do que esse projeto que já é disruptivo, além do momento presencial, toda semana ele aplica junto com o professor no próprio ambiente, através do Google Meet, fazendo salas temáticas, dividindo enquete, etc. Ou seja, esse é um projeto que para mim é o que há de mais moderno e fácil. Ele é escalável, ele é replicável, as pessoas já estão formadas para fazerem isso, é claro, vão incrementando e aprendendo ao longo do processo, mas, gente, isso aqui é altamente inovador, né? Isso, pouquíssimas instituições, a gente tem projetos na América Latina, em outros países, nos Estados Unidos, pouca gente faz isso, né? A maioria dos projetos são muito auto-instrucionais, com pouca mão na massa, principalmente na educação à distância. O que a gente está fazendo aqui é a inversão da sala de aula acontecendo realmente, previsto no projeto, professores formados, uma cultura da FPP de já fazer isso há um bom tempo, ou seja, a gente já está consolidando tudo isso que a gente conhece e sabe num projeto que faz para a gente muito sentido, que seja replicável, que seja escalável. Então, aqui os termos, desculpa, estão com o nome padrão, depois a gente tem que ajustar isso para o que vocês de fato fazem, mas semanalmente os alunos, como a professora Gabriela falou, né, por mais que seja algo super tradicional, é importante deixar um momento ali para os tutores tirarem dúvidas, para o aluno tirar dúvida com o professor tutor, né, que é o tutor online nesse caso, que vai estar lidando com esse aluno durante as semamas ali. Então o aluno não precisa esperar a semana seguinte para tirar uma dúvida com o professor, ele tem o tutor online a qualquer momento, e importante, não somente essa interação, né? A gente vai ter uma interação avaliativa aqui, que são os fóruns, e vai ter uma metodologia ativa de aprendizagem que vai acontecer semanalmente. Então, é alto nível de engajamento no ambiente virtual de aprendizagem e alto nível de engajamento no presencial, através de uma metodologia ativa para inverter a sala de aula.
Para a gente finalizar, a avaliação, como eu disse, vão ter os fóruns, vão ter as provas presenciais, não necessariamente precisa ser prova, tá? Alguma atividade avaliativa presencial e parte dessa pontuação a critério do professor, né? Eu acho que o professor é importante que tenha liberdade para definir como vai ser parte desse processo de avaliação, como aplicar essas avaliações. Então, de forma macro, né, a gente tem aqui o que vai acontecer em momentos assíncronos, quais atividades são síncronas, tanto presencial quanto online, o que é atividade avaliativa, e a gente tem uma ideia do todo. Isso aqui é um resumão do projeto pedagógico, mas ele não substitui, né? Acho que todo mundo tem que colocar a mão na massa ali, ler os projetos, entender, conversar com a professora Ivete, conversar com a professora Gabriela, conversar com os coordenadores, na verdade com quem está de perto criando esses projetos aí. Enfim, isso é o que eu tinha para compartilhar com vocês. Desculpa ter estourado um pouquinho o tempo aqui, mas eu acho importante que a gente tenha essa visão do todo e eventuais dúvidas, enfim, vocês fiquem à vontade, se tiverem um tempo para isso, eu estou à disposição aqui para a gente tirar. Tá? Mais uma vez, um prazer falar com vocês e com certeza vocês vão tirar de letra essa avaliação. Vocês vão tirar de por quê? Vocês já fazem isso, isso aí já está incorporado, né, na cultura da FPP, do presencial. A gente só está trazendo mais tecnologia, a gente só está falando, poxa, a qualidade que a gente está tendo presencial, tudo que a gente aprendeu até hoje, a gente quer fazer isso com qualidade através de uma educação à distância, que é diferente do que está aí. Acho que esse discurso, quando é legítimo, que é o caso de vocês, não gera questionamento das comissões, né? Só a gente tem certeza que vocês vão defender na reunião isso com brilho nos olhos, e para defender é importante conhecer, por isso que a gente está fazendo esse momento. Gustavo, muito obrigada, acho que foi um momento muito importante aí da tua fala, assim como de toda a condução da Gisele ao longo de todo o dia. Então, pessoal, só quero reiterar as palavras do Gustavo. Brilho nos olhos, alegria. Essa instituição, alguns de vocês já fazem parte há bastante tempo, outros estão ingressando agora. A gente tem uma missão que é muito linda, né, que é produzir e disseminar conhecimento e, através disso, melhorar a vida das pessoas, transformar o mundo. Vocês estão aqui para isso, para fazer parte de um complexo que tem mais de 100 anos de história, sempre lutando pela vida, pela igualdade, pela justiça, e talvez a melhor e mais importante forma de fazermos isso seja através da educação. Então, no dia da avaliação, fiquem tranquilos, vocês são excelentes professores, mesmo para alguns o ensino à distância sendo uma novidade, vai ser uma trajetória sempre acompanhada. Professora Margarete, né, na coordenação do curso que já vai ser avaliado daqui a 15 dias, e a Gabriela também, e os demais coordenadores, a professora Ivete conduzindo tudo isso. Então, tenham tranquilidade e alegria para participar do momento da avaliação. Obrigada, pessoal.